Começando mais um vídeo aqui no canal do Vídeo Geografia. Hoje é a aula 17, vamos inserir um inimigo aqui no exemplo do nosso jogo. Então vamos lá para a Unity e vamos ver o que nós fizemos na aula passada. Na aula passada nós aprendemos a fazer o pato aqui atirar, né? E ficou faltando ele atirar nas 4 direções e o tiro ao pegar os objetos ele é excluído. Hoje nós vamos fazer o seguinte. Tem uma animação de dano aqui que vai ser um bônus aí para vocês tentarem fazer. E depois nos próximos vídeos eu coloco o resultado. Mas antes de inserir o inimigo, hoje o inimigo já está aqui, nós vamos aprender a fazer isso. Nós temos que resolver a questão das camadas, né? Um de vocês aí, o projétil ele bate no pato, né? Então a gente tem que fazer o seguinte, para resolver isso, tem uns filtros aqui que a Unity desenvolveu. Então a gente vai selecionar o pato. Nós vamos aqui no Sprite Render aqui dele, ó, Sprite Render, e nós vamos fazer uma nova camada, ó, adicionar camada. Então a gente clica aqui, ó, Sorting Layer e adicionar uma camada. A gente vai abrir aqui as layers, aqui ó, layers. Então a gente coloca layers, eu já vim aqui, já coloquei, escreve aqui uma layer, projétil, por exemplo. Já tem uma de objetos e uma de player, que já vem configurado. Então, a gente faz isso, primeiro coloca o nome. E depois que a gente criar, a gente tem que pegar o projétil e colocar nessa layer. A gente tem que lembrar onde que está o projétil. O projétil está aqui nos prefabs. A gente tem que vir aqui e colocar na layer dele, escrever e colocar projétil. Isso. E o do player, ele já tem aqui a layer aqui, player. Selecionar e colocar player. Com essa seleção feita, nós temos que vir aqui. Vou tirar aqui. Nós temos que vir aqui em Edit, Project Settings, e aqui procurar por Physics 2D. Aqui vai ter uma grade, onde essas camadas se encontram. E a gente tem que desativar a camada que encontra entre o projétil e o player. O projétil não pode tocar na camada do player. E vai estar aqui, é só fazer isso. E está pronto. Assim, o pato pode atirar que o projétil não vai pegar nele, não vai dar problemas, tá? O projétil tem que estar no trigger, né? Tudo certo. E agora, então, nós vamos colocar o inimigo, mas antes, ó, eu coloquei aqui mais uma animação, eu copiei aqui o atirando, fiz um blend tree, que a gente já fez. Fui lá nas animações, é apenas uma só, então é bem fácil. Coloquei a animação da esquerda, da direita, trás e frente, no mesmo esquema. Voltei, coloquei aqui ó, uma de parado para dano. Podem pausar aí e ver as condições. Ele é um trigger, então você coloca aqui ó, um parâmetro trigger. Trigger quer dizer que acontece uma vez só. Tira o Res Exit Time, coloquei 0.4 aqui, funcionou. Na volta, para ele parar de dar o dano, é quando a velocidade for menor que 0.1, quando ele estiver parado. Mas isso aqui ocorre depois que o timer, lá no script do jogador, ele vence. E tem correndo para dano também. Correndo para dano é a mesma coisa, o trigger, e voltando a velocidade for maior que 0.1. Vamos lá no script do player. Na função, aqui ó, script do controle do jogador. E na função mudar de vida, basta colocar essa sentença aqui, esse código animator.setTrigger e o dano para que ele... Dano aqui, ó, escrito dano. Para que ele sofra o dano quando ele for nas áreas de dano aqui, ó. Sofre dano cada segundo lá. Peguei o kiwi. Então vamos colocar o inimigo, tá faltando um inimigo aí que ele anda para cima e para baixo. Primeiro vamos colocar esse tipo de inimigo, né? É uma movimentação bem básica, mas como nós somos iniciantes, eu inclusive, vamos aprender aqui então colocar um inimigo que anda na horizontal e o outro na vertical.
Então eu criei uma pasta aqui, inimigos, mas a primeira coisa então que a gente tem que fazer é selecionar aqui o inimigo. Selecionar aqui o inimigo e depois mudar aqui pivô para custom e colocar esses números aqui, x 0.5 e y 1.0. E aí a gente pode arrastar o inimigo aqui para hierarquia. Arrastamos o inimigo para hierarquia. Vou colocar aqui na cena. E pode ver que o inimigo, ó, ele também funciona certinho. Ah, tá. O inimigo ele tem que estar na ordem em layer 1. Ordem em layer 1. Aí ele não vai dar problema aqui. Seleciona. Ó, com a árvore ele vai ficar por trás das árvores, tal. Então esse é o nosso inimigo. O inimigo tá aqui. Depois a gente tem que mudar o sprite dele para pivô. Pivô aqui, ó, sprite sort point. A gente muda ele para pivô. Isso, aí agora sim, certinho. Se bem que, se você quiser que ele fique atrás das árvores... Aí, isso, pivô, isso mesmo. Pivô aqui, sprite sort point, pivô. E depois nós temos que fazer o básico, né? Então, se tem um inimigo, ele vai colidir. Ele vai colidir, então a gente tem que colocar o quê? Um Box Collider 2D. Um Box Collider 2D. Vou ajustar aqui o Box Collider, então Edit... Ele vai ser trigger. Nós queremos o contato com ele. E vamos colocar edit. Vamos colocar ele mais pra cá. Mais fininho um pouco. E assim. Aí, tá bom. Vocês podem ajustar como quiserem. Se ele vai se mover, então ele vai precisar de um corpo rígido. A gente coloca aqui. Rigid Body 2D. Rigid Body 2D. E a gente tem que colocar a gravidade 0, porque senão ele vai cair da tela. Olha, caiu. A gente tem que colocar a gravidade 0 e a gente tem que abrir esses constraints aqui e colocar a rotação aqui, ó. Rotação, freeze rotation. Congela a rotação em Z para ele não ficar rodando na tela. Salva, né? Porque é sempre bom salvar toda hora. Aí a gente tem um salvamento automático? Tem. Eu não lembro agora, mas autosave eu acho que tem. Bom, criou o inimigo aqui, tudo bem. Agora vamos criar uma pasta. Criei uma pasta aqui, inimigos. E vamos criar um script. Você já sabe como criar um script. Create C# script. Vamos chamar de inimigo. Beleza, inimigo. Vamos adicionar esse script no inimigo. Então, puxa aqui ó, o script para o inimigo. Opa. Vamos puxar aqui. Esperar ele fazer aqui o carregamento do inimigo e vamos abrir aqui o script. Botão Enter ou dois toques com o mouse? Certo. Agora o que a gente vai fazer? Se vamos aqui para script, isso. Agora o que a gente tem que fazer? Bom, se a gente, vamos pensar aqui. O inimigo ele vai se mover sozinho, então vai ter o controle. Ele vai precisar de variáveis, isso é óbvio. Primeiro vai ter que ter uma variável para velocidade, vai ter que ter uma variável para o corpo rígido, rigid body também. Vamos ver como é que funciona isso então. Então vamos lá. Vamos aqui embaixo do código. Vamos colocar uma variável pública, porque a gente quer mudar lá no inspector. É um float, porque ela é 0.3 ou 1.5. Vamos chamar de velocidade. Então aqui, variável da velocidade. Outra coisa que a gente vai precisar é a variável privada, não precisa aparecer. Pode colocar private ou pode deixar sem nada também. Ser rigid body 2D, já completa. E rigid body 2Dzinho aqui, ó. Porque senão fica dando como nome próprio aqui da Unity. Beleza. Então nós já sabemos que no start ele tem que pegar o rigid body, então vai ficar rigid body 2D igual a get component aqui. E agora a gente
não vai usar o update agora, mas a gente vai usar o Fix Update. Isso, Fix Update. Por que a gente usa o Fix Update? Porque quando é movimentação. Nós também vamos precisar de uma variável para posição. Vector 2 privada, né? Privada. Vector 2 posição. Vou chamar de posição. E no start a gente pega essa posição e iguala a posição inicial do rigid body. Ponto position. Tá, igualamos. A posição vai ser a posição inicial em que o inimigo estará. Aí depois, no Fix Update, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai dizer que a posição dele vai ser igual a posição X, né? Porque a gente quer mover o X, ponto X, vai ser igual a posição X de novo. Tem outra forma mais elegante de fazer isso, mas vamos fazer aqui no modo iniciante mesmo. Ela vai ser mais a velocidade vezes o time ponto delta time. Time ponto delta time. O time ponto delta time é aquela função que a Unity possui. Ela ajusta o movimento para ser suave e constante, independentemente da taxa de frames por segundo, né? Porque a Unity é um motor de jogo que ela repete 60 vezes por segundo as coisas. Então dá a impressão que está tendo movimento, dá a impressão que as coisas estão se deslocando, porque é um computador super que repete as coisas. Eu acho que com essa linha aqui, a gente pega a posição inicial, ele que estava parada, coloca a velocidade e depois a gente move ele. Move como? Pelo rigid body. Então rigid body ponto move position, igual lá que a gente fez com o player. E move position para onde? Para a posição. Para a posição. E daí desloca um pouquinho mais, né? Desloca um pouquinho mais. Então a gente pega com essa linha aqui, a gente soma, né? Soma um valor, a posição que ele já possuía. E aqui na outra linha a gente fala, ó, leva esse objeto aqui para o novo ponto que eu acabei de calcular. Com isso já dá para ter alguma coisa, algum movimento. Será que já vai funcionar de primeira? Então o que mudou aqui no script? Agora o script do inimigo, vamos selecionar aqui. Ele tem aqui algumas variáveis, ó. Velocidade está 0. Vamos colocar aqui 2. Aí. E agora vamos dar play. Olha lá. O inimigo está indo embora. Está indo embora e não vai voltar. Ele tem que voltar, né? Tem que patrulhar. Então, tá funcionando. Primeira coisa, então, funcionou aqui. Só que agora nós temos que fazer alguns ajustes para que alguma situação de escolha para que ele possa voltar para a posição. Alguma coisa que, com o tempo, ele mude, né? Ele mude o código. Então, a gente sabe que a gente já tem isso já no dano. Então, a gente pode fazer... Nós podemos fazer um timer, né? Vamos fazer esse timer, então. Vamos fazer na próxima aula. Porque agora nós temos aqui um movimento. Tá tudo certo. E na próxima aula a gente faz esse timer e coloca a movimentação também vertical, horizontal e usa uma variável nova, bool. Variável verdadeira ou falso. Então, até a próxima aula. Deixa seu like. E vamos continuar aqui nosso curso aproximando jogos digitais da educação, especialmente com a geografia. Até mais!